A necessidade do especialista está cada vez menos latente. Porque o especialista sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Nós dois não queremos ser ricos sozinhos. A gente quer levar junto todo mundo que trabalha junto conosco. Vou trabalhar com um cara medíocre, vou me tornar um cara medíocre, questão de tempo. A gente tem que ficar constantemente, sem ser político, isso é um fato. Todo dia a gente decide, vamos continuar. Mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. Eu acho que a decisão mais difícil que nós tomamos foi vender mais de 50% do banco. O cognitivo está sendo, de fato, substituído, entre aspas, pela inteligência artificial. Fala, turma! Seja bem-vindo aí para mais um episódio do nosso Bravecast. Hoje eu estou aqui com o prazer de anunciar a todos vocês que eu estou com Evandro Nascimento e com Diego Moura, founders da EasyFlow, plataforma digital de pagamentos, no qual nós somos clientes e parceiros ávidos desses dois caras aqui, que a gente convidou para poder trocar uma ideia, bater um papo, conhecer um pouco da história, mas, sobretudo, trazer para vocês de que forma a EasyFlow pode ajudá-los, mas também, cara, de que forma vocês podem aprender com esses caras que também são empresários, que também empreenderam em outros CNPJs antes de abrir o deles e que hoje estão aí montando uma empresa que com certeza vai valer milhões e milhões e milhões de reais no futuro muito próximo. Sejam bem-vindos, meninos. Grande Evandro e grande Diegão. Muito obrigado. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Léo, Caio, obrigado pelo convite. E tenho certeza que vai ser, como a gente estava falando agora há pouco, resenha aqui, vamos compartilhar um pouco da história. Esse é o objetivo da gente estar aqui hoje. É isso aí. E além do Evandro, além do Diegão, estou aqui com o meu co-host, meu sócio, Caio Farias. Bora Caio, nessa. vamos nessa. Bora. Diegão, seja bem-vindo também, meu irmão. Bom, muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Que legal. Espero que a gente consiga ter um papo produtivo aí. Vai ser muito massa. Primeiro eu queria já iniciar aqui, levantar aqui a bola pra gente começar a trabalhar e falar. Eu quero conhecer um pouco da história de cada um de vocês, até o momento, desde ali do início, né, como é que vocês começaram. Não quero falar de EasyFlow ainda, quero falar da trajetória um pouquinho, um resumo aí de cada um de vocês pra gente conhecer. O do Evandro já sei um pouquinho, já batemos um papo maior sobre, mas também quero ouvir teu também, Diego. O Diegão tá aqui, Nokia, Microsoft. Não é só projeto grande, é Pagar, minha Bradesco, é Nokia, não, aqui a gente tá com V4 Company junto. duas pessoas aqui, dois profissionais excelentes, aí eu quero conhecer um pouquinho, o Evandro e o Diegão, por favor. Vamos nessa, quer puxar? Vai você primeiro, porque já conhece um Então, pouco, vamos lá. depois eu... Vai lá. Falando um pouquinho da história para vocês. Cara, eu começo com tecnologia muito cedo. Na verdade, o meu primeiro curso foi quando eu tinha 14 anos de idade, que eu fiz um curso profissionalizante. E desde então eu não larguei mais tecnologia, né? Me tornei um amante da área, um estudante assíduo. Fiz um curso profissionalizante, aos 17 anos eu já programava. Quando eu entrei na faculdade de Engenharia da Computação, que eu me formei no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. Ah, legal. Onde é que fica Santa Rita do Sapucaí, meu filho? Sul de Minas. Ah, ok, perfeito. Conhecido, é o Vale da Eletrônica. O Vale do Silício o Vale do Silício brasileiro. Realmente. Até ok. um sistema empreendedor muito forte lá, cara. Muito legal. Legal. Uma faculdade realmente fora da curva. Mas quando eu acessei o Inatel, eu já tinha um background e lá fui potencializado. Lá eu tive contato com o ecossistema empreendedor que me abriu os olhos para o empreendedorismo muito cedo. Então eu participava de eventos do ecossistema startupeiro, Startup Weekend, Startup Week. O Inatel, ele promovia muito esses assuntos ali dentro. E, cara, muito cedo eu tive a oportunidade, dentro do Inatel ainda, de acessar um programa que a Nokia investia no Inatel na época, e eles trouxeram alguns desenvolvedores para trabalhar no laboratório de desenvolvimento da Nokia, um dos laboratórios que tinha para desenvolver aplicativo na época, mobile phone ainda. Então, eu fui uma das pessoas que trabalhou nesse laboratório, no M-Labs, lá. Era a Nokia ainda, então foi o meu primeiro contato com a Nokia. Depois a Microsoft veio e comprou a Nokia. E nessa compra, né, a Nokia tinha um padrão de qualidade muito alto. A régua era muito alta. Sim. Então, desenvolver app, na época, para Windows Phone... A gente tá falando de que ano isso aí? Cara, 2013, talvez. Ok. Por aí. Desenvolver app para Nokia... Era o início, né, dos aplicativos, era né? O início. Tá, vai lá. O Windows Phone ainda era forte. Ainda era uma marca que tinha um potencial de crescimento muito grande. Só que depois a Microsoft comprou, o objetivo da Microsoft era equiparar com o Google em volume de aplicativos na loja. E aí nós saímos de uma máxima ali de produzir apps 2, 3 por semestre, passamos a produzir 1 por semana. Então foi uma loucura, cara. E aí depois que a Microsoft comprou, acabou, né, que as coisas mudaram muito rápido. E aí eu tive acesso a outras oportunidades, empresa muito grande também, a Equinix. Trabalhei na Equinix,
No Brasil é a Log Data Centers. E, cara, fui ganhando contexto até que eu montei minha primeira startup, o Cloth, legal. dentro do Inatel. Era mais ou menos um Uber para quem queria comprar roupa em cidades pequenas. legal. Na época, quando nós criamos esse aplicativo, o objetivo era atender a cidade, dentro da cidade de Santa Rita de Sapucaí, conseguir ofertar uma solução tecnológica para as lojas utilizarem disso como motor. Na época não existia nada não existia esses marketplaces como existem hoje em dia. Então, foi uma primeira empreitada com o Cloth, eu e mais 2 sócios. Cara, E deu bom ou não? deu ruim pra caralho. Tem que dar ruim pra depois dar bom, porra. certo. É assim que funciona. A gente fez rodar em Santa Rita de Sapucaí. Um ambiente controlado, pô. A gente conhecia todo mundo, o Anatel tinha uma influência muito grande pelo Anatel, o ecossistema da cidade respira inovação, respira tecnologia. A gente foi, né, naturalmente, a gente cresceu pelo viés. Quando a gente resolveu ir para São Paulo, viemos para o ABC Paulista. Foi meu primeiro contato com São Paulo, inclusive. Foi um fracasso total, bicho. Ali a gente percebeu que, cara, precisava comer mais arroz com feijão para empreender. Quebramos a empresa e lá depois que nós fracassamos no Cloth, eu fui para uma consultoria. Fracassou não, pô, aprendeu. Aprendemos. É isso aí. Exato, É verdade. Gostei, Caião. Exato. É isso aí mesmo, tem razão. Aprendemos bastante, cara. Foi muito legal, inclusive, foi o aprendizado do Cloth que me deu condições de acessar depois uma consultoria de elite, Opa. o AF Câmara. Lá eu conheci o Fábio Câmara, o Thiago Lima, que são os caras que me influenciaram bastante na área Legal. de tecnologia. O Fábio Câmara é um cara fora da curva, não sei se vocês conhecem ele, mas tive a oportunidade de aprender muito no time de operações críticas, no time de elite da AF Câmara na época, é uma das maiores consultorias de tecnologia do Brasil, e lá eu realmente tive contato Legal. com tudo muito dentro. Ou seja, isso aí é teu início aí de carreira, Isso. diria, né? E tu, Evandro, conta aí pra galera um pouco desse teu início, né? O que é que te trouxe até aqui? Bom. O meu background é mais de publicidade. Eu estudei publicidade na faculdade e a minha história com empreendedorismo já começa aí. Com mais ou menos 19 para 20 anos, eu abri a minha primeira agência, larguei a faculdade, abri a primeira agência e falei assim, já tô pronto pro mercado, vou construir a minha agência. Comecei a atender alguns clientes, então eu sempre tive muita vontade de ser diretor de arte. Na época, ser publicitário era... Se forma busca isso, né? Era cool. Exatamente, né? era diferente. E eu sempre tá. gostei de arte, sempre gostei de ser do lado mais criativo. E aí, criei a minha agência e achei que ia estourar. Falei, cara, vai dar tudo certo. A gente montei o escritório, contratei gente. Com 20 anos já estava com esse pensamento e foi legal. Por um tempo foi muito legal. Tive vários aprendizados. E o maior deles foi o momento que eu quebrei também. Então, Sim. já tem logo esse primeiro aprendizado aí maravilhoso. da realidade. Né? O mercado não é Não é fácil, a realidade é dura. Exato. Né? É super difícil. O cara tem aquela coisa também, né? O fracassar, entre aspas, né? Esse aprendizado que a gente tá falando, fechar uma empresa é algo muito delicado, né? Psicologicamente falando, é assustador. E o medo de você recomeçar e depois quebrar de novo, embora existam os aprendizados, sempre existe esse medo, né? Mas coragem sempre tem que ter, embora o medo ele faça parte. Aí eu quero fazer uma pergunta para os dois, porque a gente tá falando aqui de projetos, de grandes projetos, né? A Evandro aqui participou do projeto da Pagar.me, o Diego aqui com Nokia, com Microsoft, etc. Eu queria saber dos dois, um de cada vez aí, falar pra gente aqui, pra galera, o que é que vocês mais aprenderam nesses projetos? Qual foi o maior aprendizado, na opinião de cada um de vocês? Tu, Evandro, inicia lá. Tá, vamos lá. Eu acho que quanto maior o seu repertório, a sua capacidade de conectar os pontos, você consegue criar soluções diferentes. Então, por eu ter vindo, por exemplo, do mercado de publicidade, eu sempre trouxe um olhar diferente para a tecnologia. Então, eu comecei a conectar uma experiência do usuário diferente, com uma tecnologia inovadora, com um visual que fosse diferenciado, e isso gerava um produto final que tinha muito mais impacto. Então, eu acho que a capacidade de você fazer uma combinação de potenciais é o maior aprendizado que eu tive, e essa capacidade de você construir isso com o seu repertório. Legal, excelente. E tu, Diegão? Cara, se tratando de tecnologia, eu acho que o aprendizado que eu pude experimentar muito rápido e com certeza é validado e atemporal, é que a amplitude vale mais do que a profundidade. Opa! Fala mais sobre isso. Vamos lá.
Hoje, a gente está vendo a inteligência artificial substituindo os profissionais com uma facilidade, substituindo entre aspas. Entre aspas, não isso. aqui na colocação, Isso. mas... Potencializando, talvez. Também, mas na prática, o capital cognitivo está sendo, de fato, substituído, entre aspas, pela inteligência artificial. A necessidade do especialista está cada vez menos latente, porque o especialista sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Frase roubada do meu mentor, né, Limar Júnior aqui. Então. Mas, na prática, quando você tem amplitude, o seu arsenal para você operar coisas, ele acaba sendo mais vasto. Você passa a ter uma riqueza maior para lidar com tecnologias como inteligência artificial, porque você consegue dar contextos mais ricos, você consegue dar informações mais tácitas sobre muita coisa, sem que você tenha que descer num nível de profundidade muito grande. O cara que ele é especialista, e aí o mercado ele já vem, né, mostrando como que essas dinâmicas acontecem ao longo do tempo. Né? Pô, todos os dias uma tecnologia que antes era o auge, era uma parada animal, está deixando de existir. Tá? A tecnologia ela já nasce tendendo à obsolescência. Toda tecnologia já nasce tendendo à obsolescência. Então é natural que as tecnologias morram em algum momento, ou deixam de existir, vão ser substituídas e tudo mais. Por isso que quanto maior for o repertório, quanto maior for a amplitude de um desenvolvedor, de um arquiteto de software, maior vai ser a capacidade desse cara resistir no tempo. Muito bom, gostei. Basicamente, acho que esse é o aprendizado que se puder compartilhar com quem é da área, eu levaria para frente. E eu acho que não só da área, viu? Eu acho que para todo mundo hoje. Com o advento da inteligência artificial, a gente usa na Brave, o que a gente está conseguindo aumentar de produtividade e, por outro lado, substituir, acho que a palavra é essa, viu? É absurdo. É assustador. E cada vez mais, o bom profissional que souber extrair o máximo daquela inteligência artificial, ele vai se valorizar. Demais. Ele vai ter um trabalho muito mais 100%. valorizado. Porque a inteligência artificial ainda, e não sei quando vai acontecer, mas vai em algum momento, ela não consegue substituir a nossa sensibilidade, nosso conhecimento tácito, as nossas emoções. Então eu acho que isso é fundamental, mas para todas as áreas, né, cara? A gente tá, lá na empresa a gente tá usando para comercial, para o financeiro. Tudo sendo automatizado. aí. Absolutamente tudo automatizado, todos os relatórios, reportings, tudo que vocês imaginarem, porque isso está sendo fundamental para a nossa equipe e a gente está ganhando uma produtividade assustadora. Então a gente está aumentando 10, 20, 30% dependendo de cada função, de cada setor. Então isso para mim é total. Aí, meninos, eu queria entrar aqui já, vocês falarem do início de vocês, muito legal. Também falarem do aprendizado. Aí eu quero saber agora, quando vocês se conhecem. Quando é que vocês decidiram? Como é que foi isso aí? O que é que fez vocês decidirem construir essa parada juntos? Como foi essa parada aí? Cara, quer que eu Sempre tem algum que conta ali melhor a história, né? A nossa é ele, né? A história de amor. História de mulher. Sempre tem. Vocês Sempre querem conta a melhor a versão, história. vocês Contar a querem minha a versão. versão, Sempre conta a vocês nossa. querem A versão romântica. a versão verdadeira ou a versão do marketing? Eita. As duas. Não, Bora, vai, dá-lhe. vamos lá. Não, vamos lá. Eu e o Evandro, a gente se conheceu em 2018. Não, foi depois. Não, foi depois. 2020. 2020. Mais ou menos, 2020. Num projeto onde eu estava muito mais numa cadeira não Consultor? sei, consultor, advisory ali, não seria nenhum advisor, mas uma cadeira mais distante, né, para tentar ajudar a turma a avançar em relação aos desafios de tecnologia. O Evandro também não distante disso. E a gente se conheceu, se conectou, cara, tinha muita sinergia. Primeiro que a gente tinha um alinhamento que era muito legal. A personalidade também é algo que complementa demais. Então a nossa personalidade ela era muito complementar. No trabalho a gente pensava, né, com os mesmos princípios, os mesmos valores. Isso faz com que o campo da sinergia ele seja naturalmente potencializado. E aí, desde que a gente, né, estreitou a relação, que a gente de fato começou a se namorar mais, a gente estava assim, pô, como é que, cara, precisamos fazer alguma coisa junto. Vamos explorar alguma oportunidade aí e tudo mais. E aí? Isso foi, cara... Legal. A gente até tentou fazer outras coisas. A gente fez alguns projetos nesse período aí. E uma coisa que sempre ficou muito claro era a sinergia, a capacidade de criar coisas juntos e potencializar isso. Legal. Essa capacidade de construir em cima de valores que a gente acredita. E mais do que isso, gerar valor para um cliente e ter essa capacidade de expandir. Foi algo que foi sempre perceptível. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma coisa junto. Que bacana. E aí surge a EasyPlay.
Mas de forma Mas, mais específica, o que é isso de vocês dois, de habilidade? Onde que vocês casam? Ah, legal. Então, eu tenho mais, como eu falei, eu tenho mais um viés da criação, a criatividade, publicidade, produto, e eu acabei indo muito para a área de tecnologia, então eu consigo fazer um mix disso, e aí envelopar isso numa visão mais comercial, e o Diego na parte da execução, do que a gente consegue pensar junto como visão. Legal. E aí ele Vende, consegue outro entrega. Exato. Na prática, os dois Monta produzem. produto Produto e... Outro vende. e um vende. Muito bom. Como Exato. é, Jéssica? Arquiteto? Arquiteto Arquiteto e É engenheiro. uma boa definição. Legal. Boa, Jéssica, tá vendo? É por isso que você é a CEO do bagulho. Tá ali. Legal. Aqui a Jéssica tá ali por trás das câmeras, além de ser esposa aqui do querido Evandro, também faz parte aí da EasyFlow, do ecossistema e que tá crescendo, né? E aí, meninos, eu queria entender o seguinte, aí nasce a EasyFlow. Aí qual é o propósito da EasyFlow? A EasyFlow ela não é um meio de pagamento comum, ela é uma plataforma que ajuda os empresários a colocar mais dinheiro no bolso. É isso. Sim ou não? É isso. E eu queria que vocês explicassem isso. Como assim? Aí eu acho que depois que a gente decidiu fazer uma coisa junto, a gente decidiu fazer uma tecnologia que ajudasse o mercado imobiliário, primeiro, o mercado de vendas de apartamentos. A gente tinha uma tese em cima disso. E a gente falou assim, cara, a gente vai criar a disrupção nesse mercado. E acabamos descobrindo vários limites, vários guardrails regulatórios aí nesse mercado. E como essa iniciativa que a gente já tinha participado junto tinha relação com o pagamento, e eu já venho do mercado de pagamentos por conta da Pagar.me, e o Diego, o mercado de varejo, a gente falou assim, temos que fazer uma coisa junto nesse sentido. Então, legal. ao invés da gente ir para o mercado imobiliário, a gente pivotou a tese logo no começo para algo que já estava mais relacionado a gerar pagamentos lá na ponta. Então, a gente falou, vamos fazer um motor de pagamentos, algo que tivesse impacto em ajudar a galera a vender mais, e a gente até brinca, vender mais, melhor e por mais tempo. Legal. Então a gente começou a criar essas ferramentas para, a partir desse motor de pagamentos, conseguir dar uma solução ali tecnológica, com um produto, com uma experiência diferente, com simplicidade. Daí vem o nome EasyFlow, precisa ser fácil e fluido. Muito bom. Ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito com UX, a gente se preocupa muito em tornar a experiência do cliente simples. Você pega qualquer meio de pagamento tradicional, é super complexo, você tem que integrar uma API, você tem que fazer um processo bem aprofundado. Com a gente é muito simples, você tem a capacidade de fazer isso com poucos cliques ali, só que por baixo dessa simplicidade existe toda a complexidade, que aí eu deixo o Diego falar, porque essa parte lá tem todo um arcabouço de ferramentas e sabe o de que eu também li inteligência. sobre vocês, aí, Evandro? É que vocês já nascem em um meio que tem grandes marcas aí, né, que dominam, e que vocês nascem com uma marca pronta, que não foi fazendo testes ali. Como que foi isso? A gente, na prática, muita gente vem do Vale do Silício lá, vem com aquela ideia de fazer o MVP, né? Uhum. Só que o MVP é para você testar, para você garantir que a sua tese está aderente ao mercado e etc. E fazer uma versão simples ali. Como é que você faz isso com o meio de pagamento? Você não pode errar com o pagamento. Não tem como, você não tem espaço, não tem... Então a gente falou assim, vamos testar, né? Vamos testar. E tem marcas grandes dominando tudo também. Põe seu dinheiro comigo que eu vou testar? Não existe isso. Não faz sentido. Então a gente criou algo muito robusto, primeiro. Então a gente falou assim, vamos inverter a lógica do MVP aqui, fazer algo que tenha capacidade de escalar, que tenha segurança. E aí a gente passou mais de um ano, né? Mais de um ano. Construindo o produto dos sonhos para essa vertical, garantindo que a gente tivesse segurança, escala e pudesse fazer isso de forma direta. Bacana, legal. Se a gente pudesse trazer para o dono de uma pequena empresa que vende serviço, consultoria ou educação, né, curso, treinamentos, etc. O que é que não pode faltar no checkout do cara para ele não perder venda e aumentar a sua conversão? O que é que vocês acham? Diegão. Cara, o checkout ele precisa, acima de tudo, funcionar. Total. Né? Então, no fim do dia, por mais que hoje em dia a gente ouve muita falácia da tecnologia como commodity, né? Por conta da inteligência artificial. Na prática, quando a gente olha para o mercado de pagamentos, existem complexidades ali que, para quem está na frente de um checkout, ele não faz ideia do que acontece ali por trás. Então, é necessário que a pessoa, é claro que a maioria das pessoas não fazem a menor ideia, né? Mas, cara, precisa ser resiliente, precisa ser redundante, precisa garantir uma certa
taxa de aprovação para que Taxa de aquele aprovação. cara consiga, de fato, efetuar aquela venda. Perfeito. Então, no fim do dia, o checkout, o cara quando está na frente, o checkout é literalmente só um formulário. Exato. Por trás do formulário é que vem toda uma engenharia que ela tem a complexidade que nos coloca onde nós estamos nos posicionando hoje no tabuleiro competitivo. Nós temos a arquitetura preparada, pronta, para escalar para o cara que é grande, para o cara que é médio, para o cara que é pequeno. E sofrer o que vai- mínimo possível com recusas de bancos, né? De preferência não adquirentes, ou não sofrer, né? Exato. Então nós lutamos pelo não, por entregar para o cara uma experiência onde ele não precisa ter que se preocupar com isso. Porque se nós, como os intermediadores ali, se o cara ainda tiver que se preocupar com isso, nós, o papel de criar um sistema operacional para o cara conseguir vender sem que ele tenha que se preocupar com nada, falhamos. Tem muita gente que se preocupa com pagar menos na taxa, mas se preocupa pouco com a taxa de aprovação. que Como ele é que é a perde ali, experiência? Exato. Como é que é a experiência do... Em mídia paga, tráfego Exato. pago. E aí cai no checkout e o checkout demora para carregar. Perdeu venda. Perdeu venda. E aí, todo esse processo aí, acho que traduzindo aí resiliência, entrega, se o usuário tiver uma experiência fluida, que garante ali que ele consiga carregar o checkout rápido, passar o cartão dele ali com a taxa de aprovação ideal para ele, e a gente consiga também fazer qualquer tipo de recuperação, tudo isso impacta na taxa de aprovação dele, ou de taxa de conversão. E aí, no fim, não é só sobre taxa, é sobre o quanto ele vende. Por isso que a gente foca em vendas, não no pagamento. O pagamento é o fim. Legal, bacana. Um último adendo sobre isso, porque também não adianta você, vai pro Gateway A, pro Gateway B, pro PSP C, e os caras com umas promessas de taxa de aprovação altíssima, mas um dos pilares ali que pode estar potencialmente sendo esquecido é segurança. Opa. Então, cara, segurança é sine qua non. É fundamental, É né? fundamental. Não adianta você entregar uma taxa de aprovação de 500%, sendo que os dados que estão sendo transitados ali na sua infraestrutura estão abertos, qualquer um que rodar um scan, rodar algum tipo de ataque ali, a sua interface de ataque é gigantesca. Então é necessário ponderar sobre segurança também, né? Aquilo que é de natureza defensiva é tão Isso. importante quanto que é de natureza de ataque. Adorei, gostei. Muito bom. A gente já usa lá e todas as nossas vendas estão Legal. sendo bem mais fluidas, né? Era isso que eles Em estavam tempo real, falando, eu tava porque pensando antes- aqui, sabia? Eu acho que antes a cada 5 vendas ali, 1 ou 2 dava erro. E a gente faz vendas maiores, né? Isso. 30, 40, 50, ticket. 100 mil reais. Legal. E eu percebi que tá mais fluido. Eu só mandei Até o link, agora, o cliente passou, Não pagou tive e reclamação, mas se tiver, mando pra você, Jéssica. Você pode mandar. E tem uma coisa que a gente pensa muito, que para a maior parte dos meios de pagamentos tradicionais, o pagamento é o fim, o que ele entrega para o cliente. Para a gente é o começo de tudo. Porque a partir do pagamento a gente gera uma massa de dados, a gente tem a capacidade de aumentar o ticket médio do comprador, gerar outros tipos de jornadas nessa primeira jornada inicial de pagamento. Legal. Então a gente consegue construir ali por isso que a ideia do flow. A ideia do flow veio daí. Como que a gente faz para esse ticket médio aumentar, para esse cara continuar comprando, entrando em outros funis desse vendedor, desse seller, garantindo mais taxa de aprovação, garantindo todo esse processo aí de vender mais. Muito Essa bom. é a Muito nossa bom. ideia. Falando de ferramenta, né? Ferramenta, porra, é fundamental, software, toda empresa hoje tem e para mim é sensacional. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida é que uma ferramenta, um software sem processo, sem padronização, sem tudo organizado para que ela funcione amplamente, não tem valor algum. Para vocês dois, ter uma ferramenta e não ter um processo de venda mapeado, otimizado e fluindo, qual é o impacto disso para o cara que é dono? O que é que ele sofre com isso? Eu acho que nós temos uma vantagem de ver uma grande operação acontecendo por dentro. Então, Qual é? falar um pouquinho da V4, Boa. que é que é um dos sócios da Isso. EasyFlow, e a gente viu muito lançamento acontecer lá dentro, a gente viu vários eventos, a gente viu grandes players como o Thiago Nigro, o Flávio Augusto, participando desses eventos e a gente conhece um pouco da audiência e como isso funciona por baixo do capô. E tiveram vários aprendizados ali. Você tem um processo estruturado de vendas, porque todo mundo acha que fazer um lançamento É simples, né? é simples. Vou fazer um lançamento, vou abrir o carrinho, e o que a gente mais vê acontecendo é a recuperação pós o evento, às vezes vender mais do que o próprio lançamento. Então, pode ser um evento online, pode ser um evento presencial, mas a gente vê muito acontecer o time de vendas ali ainda acompanhando, aí a gente estava falando de no fim do dia, relacionamento ainda É ganha. o que ganha o jogo. com certeza. Potencializado pela Pela IA. tecnologia, Perfeito. pela IA. Uhum. Mas
o ser humano ainda, em alguns touch points ali, é insubstituível. Total. Não tem a menor dúvida. E aí você tem uma tecnologia, imagina lá, o vendedor, depois do evento, negociando com o cliente lá e fala assim, vou te mandar o meio de pagamento, vou te mandar o link. Aí o cara clica no link e o link não carrega, é uma experiência ruim. Aí coloca ali, não, parcela, não está passando o cartão. Então a gente se preocupa muito com isso e a gente garante que esse processo tenha que ser muito fluido. Legal. E a gente tem muito sucesso nessa parte. Tu tá falando do lançamento, né, de marketing digital, né? Mas se a gente for para, por exemplo, uma loja, um e-commerce que tem uma loja própria, um site próprio, Mesmo ele também processo. vai ter Exato, é a um mesma meio coisa. de pagamento, um checkout para poder pagar, né? E aí eu quero pegar esse mesmo viés aí que a gente tá conversando Legal. aqui sobre gestão e sobre estrutura, sobre processo. Então, eu posso entender que se eu não tiver o processo mapeado, não vale a pena ter EasyFlow, ou junto com a EasyFlow eu consigo estruturar esse processo? O que é que vocês entendem sobre isso? Acho que, complementando o que a gente estava falando no outro tópico ali, acho que é exatamente isso. Essa experiência que a gente aprendeu no dia a dia da V4 ajuda a gente a Em qualquer outra situação, incorporar isso na entrega para da qualquer EasyFlow. segmento, nicho, Exato. né, de A gente mercado. adapta, fala assim, isso aqui funciona melhor que isso, a gente tem dados suficientes, e a gente pode falar um pouquinho disso depois. Denner, O Denner. o Denner que faz parte da V4 e a EasyFlow foi adquirida pelo Denner. O Denner é sócio de vocês, né? É isso. Hoje a V4 Company, para quem não conhece, eu acho que talvez hoje é a maior franquia, maior assessoria de marketing do Brasil, né? E esse cara aqui, um cara jovem que é um cara, super estudioso, um cara que tem bastante resultado e que é sócio aqui dos meninos, o que é muito bom, né? Os caras estão aqui, que projeto ambicioso, velho. 100 milhões de dólares já no primeiro trimestre de 2026. Vai dar certo, não? A gente tá no caminho, né? Porque só faltam quantos dias, Faião? 12 dias. A gente tá bem avançado. Dê seus pulos. A gente tem, é isso. Mas tá no caminho para isso? Tá no caminho. Que massa, Tá fico no feliz, caminho. fico feliz demais, velho. E falando de empresário, qual é o maior erro? Qual é o erro mais comum que vocês veem aí do empresário que tá tentando vender online? Uma boa pergunta. Eu acredito que subestimar o mercado. Legal. Toda vez que você acredita muito no seu produto, você olha muito para dentro de casa, e aí falando que a gente viveu em outras unidades de negócio, em outras oportunidades. Às vezes a galera se apaixona pelo produto demais. Olha, eu tenho um produto incrível. Ok. E aí ele acaba não resolvendo nenhum problema. Ele tá tão apaixonado pelo produto que ele não olha para o mercado, ele não olha para a oportunidade que tem real ali de resolver problemas. Legal. E pra gente empreender isso, é você resolver problemas. Legal. Quando você se apaixona pelo produto, você não tem essa chance, porque você está olhando só para dentro. Então, eu diria que... Total. Que bacana, que legal. E aí? Acho que atrelado também a isso, o que vocês hoje aí diriam para o cara que quer ter algo online? A gente vive um meio que todo mundo que tem uma loja de roupa, de calçado, seja do que for, quer estar online, né? Quer ter o seu site, o e-commerce. Como que vocês lidam com isso? O que você diz para esse cara que quer ter algo online? Acesse easyflow.digital. Uma boa porta de entrada, cara. Mas eu acho que ele seria bacana primeiro ter um produto que ele mesmo compraria, né? Ele precisa primeiro acreditar no que ele tá vendendo. Acho que antes dele sair pro digital, porque quando um cara fala do digital, ele tá buscando escala, bro. Então ele já validou o analógico. Coloca o pé no chão, valida se de fato o que ele tá criando como proposta de valor tem sentido, se tem mercado endereçável, qual o tamanho desse mercado, para ver se faz sentido. E quanto ele pode servir nesse mercado. Exato, para ver se faz sentido ele investir numa estrutura digital. Porque ele também não vai ser barato, não vai ser simples, a EasyFlow tá aqui para ajudar, vamos servir da melhor maneira possível, mas no fim do dia o seller ele tem uma participação importante no sucesso da operação dele. Legal. Então é a maneira como eu vejo. Vitor, meu filho, pega o corte. Eu falo aqui, nas formações, consultoria, onde eu sou advisor também em algumas empresas, que o empresário que tem um negócio físico e quer estar no digital, ele tem que entender que o digital, que vender online, que vender o produto dele através de e-commerce, através de marketplace ou da sua loja própria digital, é um negócio diferente daquele que ele tem no físico. Exato. Apesar de vender o mesmo produto, talvez para o mesmo cliente, mas o perfil de compra e o caminho que você fala sobre CS, o caminho do cliente, do user experience, ou seja, da experiência do usuário, é diferente do cara que está comprando no físico. Exato. Então, acho que também um dos erros e acho que um dos pontos de atenção desse cara que é empresário é analisar esse canal
não simplesmente como mais um de venda, mas sobretudo como um canal onde ele vai ter que fazer uma análise, entender a capilaridade do seu mercado, saber de fato se ele simplesmente abrir ali e começar a vender, ele vai ter esse resultado. Exato. Se ele tem estoque preparado para poder vender, caso ele seja Isso. venda algo, algum produto, algo de transformação, porque não é só abrir a loja oficial e começar a vender. Exato. Tem uma estrutura por trás para poder montar, e eu acho que o de vocês, eu acho que é a ponta final para que tudo isso funcione muito bem. É o produto bom, é o ICP bem montado, é buscar esse cara no tráfego e ter ali um checkout e tudo organizado para que aquela compra seja feita da maneira correta e segura. Perfeito. Sim ou não? É isso. Perfeito. Legal, bacana, muito bom. Tô vendo aqui uma sinergia bem bacana entre vocês dois, né, Caio? Eu queria saber como é que é essa liderança, como é que vocês como é que vocês fazem essa dinâmica aí de líder, cada um fica com um pedaço, cada um age ali de uma forma diferente, depois vocês convergem ali, trocam ideia, e como é que funciona essa dinâmica de liderança? Bora? Ó, vou trazer aqui como base, vou tirar meu crachá agora de sócio e CTO da Easy. O Evandro, ele é um cara excepcional com o produto. Eu já trabalhei com muita gente e eu não conheço uma pessoa que entrega o que ele entrega na qualidade que ele entrega quando o assunto é produto de tecnologia. Então, isso me fez me apaixonar pela proficiência dele profissional. Ah, legal. Meio redundante isso, mas... mas eu acho que no final do dia, somos todos interesseiros, né? Então, pô, o meu interesse no Evandro, intelectualmente falando, era, pô, cara, foda. Vou ter um cara foda do meu lado que eu acho que faz sentido, a gente consegue, talvez, colocar, porque aí também tem aquele negócio, né? Ambiência. Vou trabalhar com profissionais medianos, vou baixar minha régua. Vou trabalhar com um cara medíocre, vou me tornar um cara medíocre, questão de tempo. Não é nem se vai, você vai. Agora, pô, vou subir minha régua, a cobrança vai ser maior. Então, Total. o meu interesse no Evandro, particularmente, começou aí. Eu vi o Evandro virar, cara, outra pessoa, tá? Desde que Sério? a gente... Porra! Mas positivamente. Entendi. Tô surpreso, porque ele tá se desenvolvendo ele tá desenvolvendo muitas outras habilidades que antes ele não era cobrado para isso. Ele era um cara de produto, ele era CPO, pô, é uma outra Pô, e é um cara bom também de relacionamento, de trocar ideia, né? Então Exato. eu acho que isso também é uma habilidade que não sei se tu adquiriu, Legal. se tu já tinha, como é que era isso? Eu sempre fui muito low profile, então acho que eu nunca explorei isso, na verdade. Eu sempre gostei de lidar com treinamentos, ajudar pessoas a sair do ponto A para o ponto B, mas eu nunca fiz isso oficialmente. Acho que talvez a cadeira agora tenha me empurrado um pouco mais para essa direção. E aí, só para falar uma coisa interessante, o Diego, aí você perguntou para ele como é que era, a gente dividia isso, né? Então, voltando um pouquinho, a dinâmica assim, do meu lado tem uma coisa interessante. Eu sempre tive essa questão de olhar muito pro próximo passo e ter muita dificuldade de encontrar alguém para me ajudar a entregar isso. Porque uma coisa é você ter a percepção do que é possível fazer. E outra coisa é você pôr em pé. E aí, ter essa sinergia de alguém que ajuda a fazer isso acontecer, eu fico muito seguro de estar do lado do Diego, porque a gente faz isso junto. A gente faz isso acontecer. A gente, às vezes até só no olhar, vai ficar meio estranho, mas no olhar só. Tipo, a gente sabe, cara, nessa direção, vamos fazer isso, vamos. Então, essa sinergia, ela acontece muito naturalmente. Legal. Então, você tem uma boa visão e a gente consegue executar junto e eu tô muito seguro. Pensa, tem dinheiro de milhares de reais que a gente tem que dar suporte Total. de outras empresas. Total. E a gente consegue fazer isso com segurança, com qualidade, com escala. Então, isso eu não conseguiria sem o Diego. Tu tá aí. Boa! Até ficou tão nervoso que tá Eu tava derrubando o aqui microfone. pensando sobre isso. Se a minha esposa fala assim de mim, como o Diego, fala dele, meu amigo. Porque fala bem, viu? Rapaz, Que declaração, viu? que declaração. Olha, mas eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Isso que vocês têm é verdade. A gente tá brincando aqui de olhar E a e gente tal. vive isso também. A gente também vive isso, né? Tava vendo na sua fala isso aqui. A gente, por exemplo, eu vim agora de Portugal, Caio falou, Léo, tô precisando de umas roupas. Tu acha que ele me disse quais eram as roupas que ele queria? Eu fui lá e comprei. Errei alguma? Não. Caraca. A pessoa se conhece tanto, tá tão junto, pensa tão parecido, tá tão ali no dia a dia, que você acaba conhecendo um ao outro. A gente tá brincando aqui, mas é um casamento. É um casamento. É um casamento só com coisa ruim, né, macho? Só não tem... Só não tem sexo e Só não tem toalha em cima da cama, só isso. Mas de resto...
Mas é verdade, né? E isso é muito massa, né? Porque, e não sei vocês dois, mas, por exemplo, eu e o Caio, a gente se conheceu como sócio, né? A gente não teve amizade antes de ser sócio. Hoje nós somos amigos, né? Ele ir lá pra casa, lá pra Lisboa, e ficar lá em casa, eu ficar na casa dele também lá em Fortaleza. Foi legal. A gente dividir aqui apartamento junto aqui em São Paulo. E eu acho que sociedade é muito disso, né, velho? Os dois estão juntos, os sócios estão juntos no bom, no ruim, e tem que ultrapassar aquilo, brigas acontecem, discussões acontecem. Esses dias, no dia que a gente foi encontrar com você e com o Cleiton no restaurante, a gente foi discutindo no carro. Olha aí. Aí eu cheguei na frente do restaurante e falei, tá bom, cala a boca, vai me dar um abraço aqui. Me abraça. Sai, macho! E eu saio, Sai, macho! Eu sai, macho, não, Ele- só vou ele largar abraçando. quando passar a raiva, vai. Bora, tô com fome! Nós somos Mas tem que ser assim, porque não funciona de outra forma que não seja assim, né? Essa sociedade. E falando de sócios também, que eu acho que é legal, falando de pessoas, como é que vocês contratam lá pra EasyFlow? Tu falou muito aí sobre essa questão de, porra, eu preciso de pessoas boas e eu não quero pessoas medíocres. Como é que vocês contratam lá? Independente do setor. O que é que vocês levam em consideração pro lado de lá? O que é que vocês buscam numa pessoa? Vai. Isso é legal. Quer puxar aí? Puxa, bora, Evandro. Eu vou ter que perguntar o nome, né? Não, vamos. Assim, ó, a gente tem uma cultura muito forte de construção. Assim, tem que parecer com a gente nesse sentido, porque a gente não se importa em fazer o que é necessário fazer. A gente tem uma cultura de dono muito forte. Tá. E se a pessoa não tiver esse mesmo pensamento, porque a gente veio de uma escola onde empreender era mesmo dentro de uma empresa que você não é o dono. Então, se a gente contratar alguém que faz o que foi pedido, essa pessoa não faz, Opa. não combina com a gente. Tá. Então, ela tem que trazer algo a mais, ela tem que estar envolvida com o sucesso da empresa, com o sucesso dela mesma vai Que legal. se Se autoliderar, Exato. né? Exato. Gerenciar. e a As carreiras. gente hoje está numa fase onde a EasyFlow precisa disso. Ela precisa de gente que tem pensamento de dono. Legal. Então, isso já faz. Esse é o primeiro, talvez, um dos primeiros critérios. Tá? E a gente tem uma cultura muito de inovação. A gente está sempre o tempo inteiro olhando coisa nova, buscando coisa nova, entendendo como é que o mercado está se comportando e criando essas pontes dentro de casa. Legal. Se não tiver isso, não adianta. O próprio ecossistema acaba expurgando comportamento diferente disso. Porque a gente está sempre fazendo isso. A pessoa que não tem isso e ela é contratada assim, ela não aguenta. Ela se sente mal no ambiente onde a gente está sempre puxando. Então a gente tem um processo muito criterioso de quem realmente quer pagar esse preço com a gente. Claro. Porque a gente vive isso todo dia. Né? Então acho que é mais nessa... E a contrapartida disso são vocês valorizarem essas pessoas. Total. Acredito nisso, Exato, né? exatamente. Cara, mas eu vou te falar, Leozão, tem uma parada. A galera, pô, sucesso não tem forma. Eu acho que tem. Tem. Eu vou falar uma parada aqui, ó. Você quer criar um ambiente de alta performance, produtivo pra caceta, pega pessoas ambiciosas, mas pessoas ambiciosas mesmo, e coloca essa pessoa skin the game, coloca uma fruta na cara dela e fala, irmão, corre que você vai pegar. Legal. Acabou. Acabou. Isso, eu vou te falar, Diego, eu aprendi, eu fui forjado assim, tá? Com a cenourinha na minha frente. Isso aí. Meus líderes colocavam a cenourinha e eu ia dar meus pulos para poder conseguir alcançar essa cenoura. E quando eu estava perto de alcançar, ele me dava uma outra cenoura um pouco mais distante e ia... Mais difícil e nesse processo você vai crescendo. E aí é uma troca, né, velho? A gente entrega o nosso máximo, recebemos por isso financeiramente falando, mas eu acho que o maior recebimento não é o financeiro, é de carreira, né? Pô, demais, cara. É o que a gente aprende pro nosso futuro. E isso pra mim é muito foda. O Bruno Prodóximo, né, da Oracle, teve aqui, a Oracle que é a nossa parceira aqui no podcast, em todas as nossas ações, e ele falou um negócio que pra mim é fundamental, né, que é cultura Oracle, que é behavior like a owner, ou seja, comporte-se como dono. Exatamente. Que é o que vocês trouxeram, é o que eu e o Caio também a gente prega pra caramba, É isso aí. porque isso, velho, é fundamental pra carreira daquela pessoa e sobretudo também pra onde a empresa vai caminhar. A gente tem uma máxima lá na empresa que é o seguinte: nós dois não queremos ser ricos sozinhos. A gente quer levar junto todo mundo que trabalha junto conosco, porque eu até falei aqui, eu até comentei hoje aqui com a Vivi, num podcast que eu gravei com ela, eu falei pra ela o seguinte: cara, eu não vou conseguir dormir bem. Eu morando na Europa, ou num condomínio aqui, ou num lugar bacana, Caio também, roupas boas, telefones bons e blá blá blá, carro bom, e eu tenho um funcionário meu, uma funcionária minha, que tá na favela, ou que tá numa moradia ruim, perigosa, ou que anda
que é muito precário para andar de transporte, ou que tem um filho ou uma filha com algum tipo de necessidade, seja ela qual for. E a gente é muito parecido nisso, né, Caio? A gente não consegue, pra gente não dá. E se a gente tiver um pão, a gente vai dividir esse pão num pedaço pra essa pessoa. É isso. Ou se a gente tiver muito dinheiro, também vamos dividir com essa pessoa. E eu tô falando isso porque tem. A gente faz isso direto. Isso aí. Esse é o tipo de coisa que a gente faz mais do que você mostra, né? E fala. Ah, a gente não mostra porra nenhuma. Mas a acho gente que não mostra foi nada. esses dias agora a gente descobriu que tinha uma moça que tá junto lá com a gente, que o filho dela tava sem cama, né? Parece que eles dormiam Existe uma coisa- mesma cama. Mano, eu não consigo viver sabendo de uma situação dessa. E tinha a filha, né? De outra que tava sem uma bike, né? A gente descobriu isso, a gente comprou pra eles lá. Uma cama, um guarda-roupa pra Que legal. um deles e a bike, né? A gente também aprende muito, tá? Essa pessoa aí em questão que a gente tá falando aqui é a Bruna, trabalha com a gente, faz parte do nosso time comercial. A Bruna, velho, ela, deixa eu me arrepiar, a Bruna, ela todos os dias tá com um sorriso no rosto. Que legal. Todos os dias a Bruna entrega o máximo dela, ela pode estar doente, pode chover. Ela tem um filho com especial, né, Caio? E ela, nem sei se eu tô expondo a Acho que não é moça, mais né? esse termo, né? Agora que usa é autismo, né? Ele é autista, vai. E tem algumas doencinhas e tal. E a gente descobriu, através dela, que ele tava o marido dela, junto com um dos filhos, dormia numa rede, e ela dormia com outro filho numa cama, e porra, isso não faz sentido nenhum, né? Então, olha, vê o que é que vocês precisam, fala pra gente que a gente vai resolver essa parada. E eu tô levantando isso aqui, eu nem gosto de expor esse tipo de assunto, mas eu acho que isso aqui é fundamental, porque quem é empresário, você também que tá nos acompanhando aí, velho, tem essa sensibilidade com quem trabalha com você, com quem divide com você a realização do teu sonho. É isso. Porque senão não faz sentido o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo trabalho social, porra. Por isso que eu gosto. Isso aqui é importante a gente tá conversando, sabe por quê? Porque a gente nós empresários somos tidos como vilão. Isso é um fato. Né? E um dos motivos também desse podcast existir é pra gente desmistificar isso também. Serão vários cortes que vão sair daqui. Eu quero que esses cortes saiam endereçados, que as pessoas possam assistir isso aqui e que a gente motive outros empresários também a ter ações. E não precisa expor nada de ninguém, nem porra nenhuma, mas que a gente possa ajudar outras pessoas. Empreender Empreender é isso, é ajudar a pessoa. Empreender é uma ferramenta de É isso aí. impacto social. Total. Se a Quem gente tá tiver... também do outro lado, a gente fala que quer sempre que ele pense como dono, né? Mas não é só querer que o outro pense como dono, é que no momento que a pessoa precisa também, você tá ali junto também e fazer a sua parte, né? Exato. Pô, acho importante democratizar o pensamento de que ninguém faz nada sozinho. Nem Ninguém. Exato. Então, cara, a partir do momento em que isso se torna um pressuposto, entendemos que se não fosse as pessoas que estão com a gente desde o D0, Exato. esquece. A gente fala muito disso. Não estaríamos aqui. Reconhecer isso é o primeiro, acho que é o primeiro pontapé. E depois aquilo, né, que eu falei anteriormente. Você pega uma pessoa ambiciosa, compra o risco dela, coloca uma cenoura na frente dela. A mágica acontece. Essa mágica acontece. É bizarro. É assustador. Me diz uma coisa, falando de V4, a gente tava conversando sobre isso, né? V4 comprou uma parte de vocês e ajuda aí no desenvolvimento, e também tem ali, sei lá, 7 mil ou quase 7 mil clientes, né? Deles São que vocês mais dão de 10 mil clientes 10 já. mil, né? 250 Unidades unidades franquias, né? franqueadas. E vocês dão suporte, né, nesse sentido aí de pagamento. E aí eu vi que aqui, né, junto com o Caio, que a V4 quer investir aí 20 milhões de dólares no Market Lab, é isso? Lab, né? No Market Lab. E eu quero saber como é que a V4, como é que a EasyFlow se encaixa nesse ecossistema aí. Legal. A gente pensa o seguinte, que a V4, antes de conhecer a gente, tinha mais de 7 meios de pagamento rodando lá dentro, para vários casos de uso diferentes. E quando a gente conheceu o Denner falou assim, cara, a tese de vocês é parecida com o que a gente quer fazer aqui para tecnologia, ao invés de a gente construir, vocês já são especialistas, a gente ajuda vocês a acelerar esse processo aí. Legal. E vem para cá, a gente aplica o que vocês aprendem com o que precisa dentro do ecossistema e enriquecem o produto. Então a gente começou a fazer vários casos de uso, a gente chama de casos de uso. Sim. Dentro da V4, então imagina que eles fazem um evento lá, eles têm um evento chamado Looking Ahead, mais de 3.500 pessoas num único dia. Então a gente fez uma tecnologia, nós desenvolvemos o que a gente chama de etiqueteria, né, para fazer a gestão dessa jornada do cliente ali na ponta. Uhum. Por exemplo, a gente conseguiu zerar a fila do Looking Ahead, não tinha fila lá, porque a gente criou uma ferramenta para quem comprasse com a EasyFlow não precisasse pegar uma fila. Isso foi um impacto gigantesco. A gente gerou um monte de oportunidades só porque a gente tinha essa solução lá. Então, isso é um caso de uso.
dentro da V4. Que legal. V4 vem de high ticket, então um treinamento custa mais de 80, 90, 100 mil reais, e nós somos especialistas em fazer vendas nesse ticket mais alto, né? Então isso dentro de um meio de pagamento tradicional é meio complicado. É, super. Mandar 2, 3 meios de pagamento, links diferentes. Com prazos O cara, e prazos, etc, né? exatamente. E a gente unificou isso. Então, Legal, só muito isso bom. já simplifica muita coisa para dentro do ecossistema. Que também foi uma das coisas que nos chamaram a atenção, né, cara? Exato. Pra gente estar com vocês também. Como Uma vez que a foi? gente é do digital, mas a gente é também uma consultoria tradicional. Exato. Né? Então existe. A gente trata com o cara que tá do outro lado, que tem um mercadinho, porra. Que é o cara que trata com boleto, é um cara que trata com Pix. Só que é um cara que, ao mesmo tempo, ele vai pagar pra gente ali todos os meses como recorrência, né? Exato. E aí também um dos fatores da gente estar junto com vocês é por esse motivo também. Que legal. Então, e a gente fez o nosso primeiro evento com vocês também. E todos os outros que a gente agora vai fazer juntos. Sensacional. E vamos embora. E como que Bom foi, demais. como que foi isso, Denner? Como que vocês chegaram aí até ele? Verdade, E verdade. se hoje ele tá mais ativo, participa com vocês, e como que é estar junto dele e atuar No e dia a dia, trabalhar, Acho que é uma curiosidade que o pessoal pode ter por aí. Assim, E eu tenho também, né? Tem Então, pra mim, né? Vamos nessa, vamos entrar. A gente tem uma amiga em comum, que quem quiser pesquisar depois, dá uma olhada aí, Débora Affoloni. Ela, inclusive, é uma referência agora em IA. Vou ter que pesquisar. E a gente... Débora o quê? Débora Affoloni. Pô, Conheci a Débora numa outra unidade de negócio que a gente vendeu para uma empresa chamada Vidmob. E a Vidmob era uma referência para a própria V4 também. Então, nessa experiência aí de a gente construir a Xiligan, o produto e a venda, o Denner ouviu essa história e falou, quero conhecer os meninos aí. Então, ela conectou a gente teve uma reunião com o Denner, apresentamos ali a EasyFlow, a nossa tese, o que a gente queria, e ele falou, cara, vamos fazer desse jeito, cara. Com sotaque, né? Com sotaque dele. E vamos fazer vamos fazer uma proposta para vocês, para a gente fazer junto. Vem para cá, a gente tem aqui estrutura, a gente tem o ecossistema, a gente tem os nossos clientes, os franqueados aqui que podem absorver, podem utilizar vocês. É essa moça aí? Essa é? aí? Ela mesma. Qual é o nome dela? Débora Só o Insta Affoloni. aí, deixa eu ver aqui. Débora Affoloni, é isso? Débora Affoloni. Tá certo aí, ó. É isso. Foi Parceira quem fez aí, legal, bacana. Ganhou comissão ou não? Deve Tem. cozinha aí. Teve nada, nem um jantar pobre ganhou. E aí, nesse processo, a gente começou a estreitar o relacionamento. Legal. Aí passamos por um processo de due diligence. Aí o M&A aconteceu. Que massa. E, de fato, a gente teve ali a entrada da V4 no Aí a cartel. segunda pergunta do Caio é se o Denner participa com vocês no dia a dia, mais um conselheiro, como é que funciona isso no dia a dia de vocês com ele? Eu acho que é mais uma linha de conselheiro, Aham. assim, o fato é que tem um impacto já do próprio ecossistema, a gente tem acesso ao Denner a qualquer momento, é bem legal. Mas acredito eu que vocês têm ali reuniões de resultado, etc, com ele, né? Então é legal também nessa relação, Sim, né? essa interação. Isso é Mas é bacana. mais consultiva mesmo hoje em dia. Exatamente. Mas só em ter uma base aí de 7 mil 10, clientes. 10. Já são 10 mil Alavanca Já é clientes. boa, bom também, né? Pô, já é Não maravilhoso. precisa nem ir. E o que é que vocês querem aí nos próximos 5 anos? O que é que vocês estão vislumbrando para EasyFlow aí nos próximos 5 anos? Vai lá, vem, você. Quero ver. Cara, dá pra chegar no IPO, hein, cara. Vocês acreditam que daqui a 5 anos tem um IPOzinho já? A gente, na verdade, bom, o que a gente tá buscando, o nosso big number ali é fazer uma empresa de $1 bi. Ok. Nós acreditamos. Desde Quando isso? 2030? Vai mais uns 4 aninhos aí, pelo menos, bro. 4 Por aí, uns 4 anos, acho que é justo, é fair. Legal. Mas somos muito ambiciosos, a gente quer bastante, a gente é incansável, a gente tem recurso para fazer. Estamos hoje com pessoas muito boas do nosso lado, na nossa base, inclusive. Então, cara, acreditamos muito nisso e, sinceramente, a IPO acho que é consequência. Graças a Deus. É isso. Deu e ouça, meu irmão. E é isso, a luta é essa, pra gente conseguir chegar também. Nosso big number também é em 2030, não é de 1 bi, mas aí também não é pra IPO, pelo menos não inicialmente, né, Caio? Mas eu acho que o caminho é esse, é a gente ter um big number e lutar todos os dias com as ações para poder alcançar esse resultado, né, Caio? Exatamente. Legal, bacana. Me diz uma coisa, o que é que vocês enxergam aí dos próximos 2, 3 anos aí de vendas no digital no Brasil? O que é que vocês enxergam para onde é que vai esse mercado? O que é que vocês acham? Falar de 2, 3 anos com IA da forma que está, difícil, né? É difícil. É muito distante, probabilidade, né? é distante. Assim, É uma eternidade, velho. o que eu posso falar, Difícil. há 20 anos atrás, quando eu comecei em tecnologia, eu tinha que saber fazer tudo até montar um computador
subir um servidor, programar front-end, back-end, tinha que saber tudo. Hoje não precisa de mais nada disso. Qualquer pessoa que tiver acesso à internet, há uma ferramenta que paga alguns dólares, ali, $20, vai conseguir subir um site, vai conseguir subir uma empresa em poucos minutos. Minutos. Então precisava de semanas, agora eu preciso de minutos. É assustador. Tá aí, o Léo já faz hoje aí, o Léo, agente automação. Até eu 2 faço. horas automatizou tudo. O Caio me ensinou. Banco, Slack, WhatsApp. O Caio me ensinou uma tarde no escritório, ele falou, senta aqui que eu vou te ensinar como é que funciona o Cloud Code. Que até então eu usava o Cloud normal ali, né? Nada... Eu gosto do Léo, isso agora, API, cadê a API? Só Cadê a API? assistentezinho. Quero E saber ali, de API, não, quero sério, integrar, cara, quero não, fazer sério, integrações. Sem brincadeira, ele me ensinou umas 4h30 para 5 horas isso. Umas 9 horas eu já tinha o nosso ERP plugado no Slack, automatizado para calendarizar, Animal, né? enviar Sensacional. reportes ali. E agora fala com ele diário, agora também, semanal. marca. Também É, criei chama ali. interação. Legal. Então pode trocar ideia com ele lá dentro. É o Cache. É o Cache o nome do bot. Porra. E também fiz a mesma coisa com o nosso CRM, com o Pipe Drive. Também pluguei. Pinga lá os relatórios no Slack pra gente poder sempre observar. Poderia ser no WhatsApp, mas como a nossa ferramenta de comunicação é o Slack, a gente usa pra lá. E Então toda empresa agora é obrigada a isso. E uma curiosidade, vocês estendem isso para os clientes da Brave? Pronto, Agora. aí você entrou no... Olha, ele agora entrevistador é o homem, gostei. Isso aí. Abriu Eu o acho Mac que pra fazer assim o como pitch, toda tecnologia vocês vivem dessa parada, é importante que a gente valide antes de vender. Legal. Né, em algum grau. Então o que a gente está fazendo é usando internamente, validando internamente e a partir disso a gente começar a vender. Nesse momento a gente não está aqui com o Gabriel, que é o nosso desenvolvedor, ele está ali na salinha e ele está ali, que a missão dele é até amanhã me entregar a Brave Pulse, que é o nosso software de acompanhamento de consultoria, onde pluga ali junto com o ERP do nosso cliente para trazer as informações e o cara tem Sensacional. tudo num único lugar, acompanhamento da consultoria, as tarefas, o cronograma e também tem o dashboard do cara ali já, Animal. em real time, em tempo real. Então ele tá ali trancadinho fazendo esse trabalho, Muito porque legal. a gente também vai começar a vender isso. A gente vai começar a pivotar isso dentro dos nossos clientes de consultoria, de forma gratuita. Então vai ser um bônus que a gente vai entregar. E depois a gente vai começar a veicular isso para o mercado de uma maneira geral. E a gente vai ser a primeira consultoria a fazer isso. Porque eu também enxergo que 2, 3 anos é muito tempo e a gente sempre tenta e busca se antever as jogadas, porque é assim que funciona. Então a gente está buscando se antever porque consultoria também vai se tornar commodity. Com certeza. Então a gente vai ter que atrelar a inteligência artificial e a tecnologia para poder nos ajudar. Tá respondido, meu filho? Tá respondido. Então, É pessoal, isso aí. se você quiser... Deu aula. Bem, qual o conselho que vocês dariam aí, Boeda? Boa, Qual o conselho que vocês dariam aí para o dono de pequena e média empresa que está montando a operação digital dele agora? Eu diria que ter clareza do problema que você resolve, Tá. testa com o seu cliente, com o seu usuário, para então você poder escalar. Legal. Então, esse é um ciclo de desenvolvimento de produto que funciona muito bem e que a gente usa isso na EasyFlow. Com cada funcionalidade que a gente lança, a gente tem muito impacto quando a gente sabe para quem a gente está resolvendo, a persona, claro, quem é o ICP, quem é esse cara que vai utilizar isso, ou seja, quem vai usar e para quem que eu vou vender. Tem que ter muita clareza disso. Tá. Se o empreendedor tiver essa clareza, não tem como dar errado. Agora, Diegão, imagina que eu, Léo, tenho ali uma indústria de panela de ferro fundido. Inclusive, é um cliente nosso, André, da Funil. É a maior do Brasil e a referência da América Latina. É sensacional. É de Minas Gerais. Imagina, e esse cara entrou, por exemplo, pro e-commerce. Esse cara começou a vender ali no e-commerce, começou a vender em marketplace. E essa pergunta que eu fiz pro Evandro, eu quero trazer para você. O que é que esse cara, o André, que tem uma indústria e tá querendo também vender ali pro B2C, lá no marketplace, com a loja oficial, no Mercado Livre, por exemplo, qual é o conselho que você dá para esse cara que tá fazendo isso? Bom, ele já tem a indústria. Já tem a indústria, já roda, ele faz milhões. Ele já conhece a persona dele. Tudo. Cara, tem que levar pro digital para obter escala. Se precisa ter um pouco de taticidade com métricas, e para isso ele vai precisar estudar um pouquinho sobre... Se não for ele o cara, o executor, vai ter que ter alguém que conheça sobre ads, para ele conseguir fazer um tráfego. Sim. Vai ter uma pessoa para montar uma landing page para ele de... Tem que ter uma equipe, né? Um squadzinho ali baixinho, uma estruturazinha. Né? Eu acho que hoje em dia a inteligência artificial ajuda bastante. Pra caramba, é verdade. Pra caramba, diminui barreira de E ele é um cara super inteligente também, um cara de multinacional. Cara, roda com o EasyFlow porque ali é sucesso. A taxa ali vai ser altíssima e a gente vai ajudá-lo a pensar melhor da Brave, estratégia. mais EasyFlow. Tem uma parada legal. legal. Temos pode dados fazer isso aí.
suficiente historicamente, a gente processa dados, então a gente conseguiria ajudar ele tranquilamente a conseguir idear uma melhor landing page de alta conversão, um funil que pode funcionar melhor com base em dados históricos. Olha que não legal. Com base em achismo. Muda o vetor de direção. Está surgindo aqui, Caio, uma nova empresa. Opa, Brave mais EasyFlow, vamos pensar em alguma coisa junto, já está aqui vamos declarado. Aí a gente tem muito cliente de e-commerce e também de empresas que são do varejo físico, mas que querem se tornar, varejo só não, né? De bens de consumo, indústria, etc., que também querem se tornar Quer colocar digitais. o pé no digital. Então, legal. de repente, a gente pode criar alguma coisa nesse sentido, onde a gente ajude a ter aí uma consultoria ou até mesmo uma prestação de serviço, para a gente ajudar esse cara a saber quem é o cliente, a organizar canal, a produtizar, né? Pegar aqueles produtos, qual é a foto, qual é a legenda, de que forma a gente vai colocar tudo ali e rodar tráfego para aquilo, ganhar atração, colocar aí o checkout de vocês e ele ser feliz. É isso aí, cara. Gostou, não? Isso aí, fora sensacional. Surgiu. Já Começamos surgiu. quando? Então, eu tenho uma dúvida também. Uma coisa que a gente sempre vê tem empresas grandes, marcas grandes que já vendem, como é o caso dele, da Fumil, por exemplo, mas que eles preparam tudo. Pagam um site caro, pagam várias coisas, mas uma das coisas que eu vejo hoje que é a maior dor é que ele tá com o site pronto, vende o checkout até, tipo, roda bem, mas que não chega o cliente para ele, que é uma dor muito grande, marketing hoje. O cara não sabe, será que eu tenho interno? Será que eu contratar alguém externo? Sim. E eu acredito que vocês lidam com isso diariamente, né? Com marcas, empresas que têm essa área também de marketing. Como que faz para isso aí dar certo? Porque o que tem de gente que hoje procura marketing para isso, e-commerce, que tem um site, mas que não chega alguém que compra lá. Pô. Bom, a gente resolve vou isso? dar um palpite de fora. Tá? Contrata agência, V4, a V4 contrata interno. É uma boa opção. A V4 faz isso. Tudo que eu falei aqui, a V4 faz. Às vezes. Mas, cara, geralmente, né, com base no que eu observo, não sou da área de marketing, mas é criativo e copy, bicho. Tem que testar rápido. Ter uma estratégia para testar ali, porque no fim do dia é o que vai fazer com que o cara move o ponteiro se ele estiver fazendo rodando tráfego. É o que eu observo. Eu não sou especialista. Se tiver alguém aí que queira se posicionar, o Evandro com certeza é um cara, mas me parece ser uma pauta mais para o cara ter uma boa estratégia de teste, de criativo, de copy, para ele conseguir iterar rápido, gastar menos dinheiro possível para validar uma copy, validar um criativo, e a hora que ele tiver encontrado ali as métricas que justificam ele a botar grana na parada, mandar ver, até saturar. Saturou, vai de no testa, muda. Legal. Eu penso igual também, Evandro? Eu diria que, complementar a ele, é muito importante você saber onde o seu cliente está, qual é o canal que tem mais impacto para ele. E aí você criar essa comunicação adequada para o canal, inclusive. A gente está falando de rede social, a gente está falando de mercado físico, ele está ali no ponto de vendas, onde que ele está? E criar essa comunicação que gera impacto para ele. Como é que você se diferencia, qual de fato é a dor que você resolve, tudo isso tem diferentes resultados ali. Se o cara quer um pouco mais de escala, fazer algum tipo de campanha digital, faz toda a diferença. Ele tem que ter domínio se o cliente dele está de fato naquele canal que ele está buscando. Legal, bacana. Pra gente fechar aqui, Caião, qual foi, Diego e Evandro, a decisão mais solitária que vocês dois tomaram juntos enquanto líderes? Tem alguma que vocês... essa é a pergunta final de todo episódio nosso aqui. Aquela que você toma que quando você chega em casa, você tirou um peso das suas costas, embora não seja uma decisão fácil. Essa pergunta ela é profunda. É profunda. Pode ser também da vida pessoal também. Por exemplo, casar com a Jéssica. Nenhuma. Cara, vou trazer meu ponto de vista. Vai, dá. Eu acho que a decisão mais difícil que nós tomamos foi vender mais de 50% pro Débora. Pronto, porra, não tinha nem o que pensar, cara. Essa é a mais solitária. Vocês dois tinham que decidir juntos, óbvio. Conversaram com tinha que decidir junto. É junto, não tinha entendido isso. Foi uma que nós... Deve ter sido difícil. Bastante. Acredito. Deliberamos muito. Porque era a gente conversou muito, é verdade. Sim. Não, tem que conversar, pô, não tem como, né? Mas decisão difícil porque foi bom ou porque foi ruim? Porque você tá vendendo sua empresa, pô. Literalmente, a empresa não é mais necessariamente sua. Né? Não é só de vocês, né? E que tem um peso muito maior do outro lado, que vendeu mais de 50%, portanto tem um peso maior do outro lado. Isso aí. Mas lá, Vitor, na capa coloca EasyFlow revela. EasyFlow revela. A verdade sobre a compra da... Pensamos muito em decidir e não foi a melhor decisão. Realmente nos fez
Teve É vários. uma decisão Pensando difícil aqui, mesmo, assim, cara, vender pensando aqui, metade teve da vários. Acho que empresa, né? Difícil. tomar a decisão, por exemplo, de largar um emprego onde a gente ganhava muito bem, ter um salário altíssimo de executivo. Menos difícil. Não, mas tudo bem, mas é Bem menos difícil. 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 É lógico, a gente tava seguro que eu Até confio. porque aquilo que você cria é seu Não, sim, filho sim, ali, sim. né? Exato. Criou, né? Não, mas a gente também não é insano, né? Vamos lá. Isso conta. Mas aqui realmente. Bom, aí é o meu feeling, não posso falar pelo Evandro, mas. Vamos ver, essa foi Evandro. a mais Legal, difícil. eu acho que é. E aí eu quero fazer uma rodada rápida aqui com os dois, tá? Pode ser um ou outro ou os dois juntos, tá? Primeira Não, mas delas. calma, mas Ah, você, Evandro, é a mesma que ele ou você tem outra também de decisão difícil? Eu acho que a gente tem uma decisão difícil todo dia, que é continuar empreendendo na direção que a gente quer sem Ok, desistir nunca. ok. Acho que a gente tem que ficar constantemente, sem ser político, isso é um fato. E todo dia a gente decide, vamos continuar. Mais uma milha, mais uma milha, mais uma milha. Legal, é isso aí. Eu acho que o caminho é esse mesmo, todo mundo, e é difícil também. Não é fácil. Pra gente se encaminhar aqui no final, a gente faz um jogo rápido aqui, são 3 perguntas rápidas. Vamos lá. E aí, o que vier na cabeça de vocês, a primeira pessoa ou a situação, seja lá o que diabo for, vocês trazem aí à tona pra gente, tá? A primeira delas é a seguinte: melhor contratação que vocês já fizeram. Diego, contratei o Diego. Olha. Diz agora, contratei o Evandro. É isso. Acabou, tem que ser. Legal. Boa. Pior erro financeiro. Rapaz. A gente não A comete gente é erro comedido, financeiro. né, cara? É, realmente, a gente é muito comedido. Não tomou nenhum erro financeiro, não? Tech, né? Vamos criando Não, produto, depois eu já que- tomei, eu peguei empréstimo com um banco com 20 anos e uma dívida de $500 mil. Então mas esse foi o isso pior. aí Mas isso junto a aí é essa pessoa sua física? É, eu comprei Pode ser. Telex Free, porra. Não tem pior. Pelo amor de Deus. Desculpa. Essa é a pior barra toda, viu? Aqui, Não, nada vai ser melhor do que essa. Jogou sujo. Oh, E imagina. pra fechar, um número que vocês dois olham todo dia da empresa. TPV. TPV, pra galera que tá assistindo, o que é TPV? Total Payments Volume, que é o volume transacionado na EasyFlow. Na verdade, tem 2, né? Tá. Essa é uma métrica importante, mas o que importa mesmo pra gente é a outra complementar a essa, que é take rate, Essa que é o quanto de fato fica de receita. Retido de receita na empresa. Exato. Diariamente Então, é isso. a gente olha para as duas. Resumindo a história, caixa. Ou seja, quanto eles levam de taxa. Exatamente. Que a gente vem. quanto Exatamente. eles Quanto- ficam ricos, quanto eu trabalho. O quanto deixamos também, é importante frisar, né? Estamos aqui. É, um parceiro que é parceiro, ganha todo mundo junto, e a gente tá Exato. junto com vocês. Quero agradecer, Caião. Mais um Boa. episódio juntos. Junto agora aqui Obrigado, com o Evandro. Evandro, junto com o Diegão da EasyFlow, que é, ou que são os dois agora, conhecendo o Diego hoje, nossos parceiros, junto com a Jéssica também, que tá aqui. Sócio oculto agora, que não é mais oculto, né? Diego, Diego sabe agora quem é. Era Lombardi. Finalmente apareceu Da o EasyFlow Lombardi. é revelado, né? Sócio Lombardi apareceu. Obrigado pela presença, meninos. Foi massa esse papo aqui, essa Muito uma hora. legal. Precisaríamos de mais uma outra hora para a gente poder falar tudo aquilo que a gente gostaria de falar com vocês, mas eu Legal. acho que já foi muito bacana e com certeza vocês já ajudaram esses empresários de alguma forma a melhorar suas empresas e suas vidas. Obrigado. Valeu. Nós que agradecemos, muito legal. Tamo junto. prazer. Né? Obrigado. Valeu para Valeu, você pessoal. aí. Obrigado por sua participação. Parabéns por estar junto conosco aqui. Segue, compartilha, dá aí o likezinho e fica esperto que daqui a pouco tem mais episódio para você. Valeu.